promotor, procurador e assumiu a presidência do Tribunal de Justiça quando a linha de separação entre os três poderes ainda era sutil aqui na Bahia. Ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o meu convidado do Entrevista Coletiva de hoje é o desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra. Boa noite, desembargador. Boa noite, senhor. Desembargador, a justiça que o senhor vê hoje é a mesma que o senhor almejava em 67, quando o senhor se formou? Veja, a justiça muda. Não muda a justiça em si, os fatos, o momento muda. A justiça hoje é diferente. A justiça antigamente era aquela justiça que se procurava atender a um determinado setor. E hoje não, a justiça é mais ampla. Hoje nós temos a informática, nós temos outros meios, nós temos uma demanda muito maior do que era naquela época. Mas eu tenho a impressão de que a justiça é a mesma. O que há é o seguinte, é uma procura sempre maior de uma prestação jurisdicional mais uniforme, mais rápida. E isso é que é o fundamental para nós. O nosso trabalho hoje do judiciário é no sentido de atender a demanda que é cada vez mais crescente. Falando em demanda, recentemente os cartórios foram privatizados. O prazo final para o funcionamento pleno foi na quarta-feira da semana passada. E eu gostaria de saber o que o senhor acha, qual é a avaliação que o senhor faz com relação a essa privatização. É um avanço? Eu acho que é um avanço, na medida em que a Constituição de 88 prevê de que os cartórios judiciais devam ser privatizados. Mas nós temos um problema muito sério na Bahia. O problema da Bahia é um problema seríssimo, porque de todos os cartórios que foram oferecidos para titularização, para as opções que a lei prevê, embora esse dispositivo esteja questionado no Supremo Tribunal Federal, está no Procurador da República, mas o número é muito pequeno. Nós temos 1.500 e tantos cartórios na Bahia. Somente 100 e poucos cartórios tiveram a titularização concedida. Então, nós temos a seguinte situação. Esses 150 e poucos, ou 170 e poucos, resolve o problema? Não. Vai resolver um problema em parte. Eu acredito que esses cartórios privatizados vão servir melhor à população. Mas o nosso problema mais grave não é esse. Os do interior. Como é que ficará o interior? Como esses cartórios, que chamamento esses cartórios vão ter? Que você vai ter que ter um advogado que vai prestar um concurso, que vai ficar responsabilizado por todas as despesas e por toda a atuação do cartório. Uhum. Será que esses cartórios, no interior mais longínquo, vão ter pretendentes? O senhor acredita que é um risco? Eu acredito que não. De qualquer maneira, o Poder Judiciário vai ter que bancar. Porque são serviços essenciais e que não podem ser negados à população. Agora, desembargador, por que a Bahia foi o último estado, praticamente, a ter os cartórios privatizados? Eles já foram privatizados aqui em algum momento da história? Já foram privatizados aqui. Houve um determinado momento político, em determinada época, houve um questionamento com um serventuário de um cartório desse, e se encaminhou um projeto de lei. Na época, o governo do estado encaminhou um projeto de lei oficializando os cartórios. E esses cartórios foram oficializados. Agora estão sendo privatizados, o que significa dizer, estão sendo delegadas as funções, como em todos os estados. E isso, Silvana, tem causado um problema muito grave para o Tribunal de Justiça. É que dentro do limite prudencial, o Tribunal de Justiça, ele tem um limite prudencial na Lei de Responsabilidade Fiscal de 6%. 6% da arrecadação do Estado, da receita líquida do Estado. Significa que nós gastamos com os cartórios extrajudiciais mais de 1%, o que os outros estados não têm. Então, esse 1% dos outros estados, esse 1% é dedicado para outras atividades jurisdicionais importantes e que nós precisamos também. Quer dizer, o que é que nós temos hoje na Bahia? Nós temos uma situação anômala, nós temos cartórios privatizados e cartórios oficializados. Esta demanda, esse processo, é que vai exigir do meu amigo Mário Alberto Riz um trabalho muito grande nesse ano de gestão dele. O repórter Cristiano Gobi, repórter aqui da Band Bahia, tem uma pergunta para o senhor sobre esse assunto. Boa noite, desembargador.
Em quanto tempo o senhor acredita que os cartórios extrajudiciais, agora privatizados na Bahia, devam estar prestando um serviço de fato ágil à sociedade? Luciano, esses cartórios que já foram delegados, esses aí prestarão um serviço, eu tenho a impressão, prestarão um bom serviço à população. Os mais procurados, os que dão mais não lucro. são esses, pois é, né? Esses que já estão delegados. Agora, os demais do interior, que ainda não foram privatizados, vai depender de concurso, vai depender de quê? Um chamamento, ninguém sabe se esses cartórios vão ter candidatos a concurso ou não. Esse é que é o grande problema que nós estamos vivenciando. Olha, eu tenho para mim, aliás, hoje já saiu no jornal uma notícia, até na coluna de Julie, que é uma coluna bem lida, parabenizando uma titular de um cartório aqui no Chame-Chame pelo serviço prestado. Quer dizer, evidentemente que esses delegados vão prestar serviços bons. O nosso problema mais grave não é esse, não. É porque são 140 e os 1.000 e tantos outros. Essa que é a dificuldade nossa. Será que vai haver advogado interessado em participar do concurso desses cartórios? Essa dificuldade nós vamos ter. Deus permita que haja privatização de todos. É o que nós todos estamos querendo. Eu acho que é melhor para a Bahia, é melhor para os cartórios judiciais, é melhor para a população. Deus permita que todos esses cartórios sejam preenchidos através de concurso público. Você confere em instantes a crise de imagem do Judiciário e a atuação do Conselho Nacional de Justiça. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra. Desembargador, a justiça está ou não em crise? A justiça tem ou não, vivencia ou não hoje uma crise de imagem? Veja, não há crise propriamente dita. A crise que existe é a crise que nós vivemos no mundo atual, né? Todos, se você imaginar, o legislativo passa em crise, o executivo passa em crise, o judiciário também tem as suas crises, é uma crise normal, natural. Mas o que é essa crise? A crise é o anseio da população para que a prestação seja mais rápida. Esse é o trabalho, o Conselho Nacional está fazendo um trabalho nesse sentido. O trabalho de que vamos regulamentar, vamos reestruturar, vamos exigir. Hoje eu estava comentando com um amigo, e que está havendo a ordem de advogados e alguns setores da população, está pretendendo que o Conselho Nacional determine de que todos os cargos de segundo grau aqui sejam preenchidos. Quer dizer, nós temos 53 cargos de embargadores. Então, se pretende que sejam preenchidos esses cargos. Eu estou achando que deva ser mais, não somente os cargos de embargadores, mas os cargos de juízes, os cargos de serventuários. Isso é necessário. Agora, é preciso que se entenda que nós temos limitações de ordem constitucional. Isso por causa da lei de responsabilidade fiscal. Qual seria a solução, então? Eu não vejo solução para isso. A solução seria aumentar a arrecadação do Estado, porque nós temos 6% da receita corrente do Estado, é o nosso limite, sendo um limite prudencial de 5,7%. Então, nós temos que avançar em cima disso. É aquilo que eu estava lhe falando na instante, há pouco instante, a respeito do problema do extrajudicial. O extrajudicial do Poder Judiciário consome mais de 1%. Os outros estados não. Agora, Bahia é um problema estativo. A divulgação de que o COAF, o conselho que regulamenta, que fiscaliza as atividades financeiras de todos nós, descobriu somas, ou melhor, movimentações atípicas, apesar de algumas pessoas chamarem de irregulares, entre servidores e juízes aqui da Bahia também, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Isso afeta a imagem da justiça perante o cidadão comum? Eu acho que o que afeta a imagem é a divulgação. Quer dizer, se divulga isso, então, se há realmente essas movimentações atípicas, vamos procurar saber onde é que estão essas movimentações atípicas. Essa divulgação generalizada, isso é que afeta o Poder Judiciário. Eu acho que nós deveríamos saber quais as movimentações atípicas, chamaria os serventuários, os funcionários, ou juízes, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, nós sabemos quais são essas modificações. Agora,
A generalização é que prejudica a visão do Poder Judiciário, a imagem do Poder Judiciário. O senhor acredita que houve algum tipo de equívoco da ministra Eliana Calmon ao falar sobre a possível existência de bandidos togados? Olha, a ministra Eliana Calmon é uma grande juíza, amiga dos juízes, é uma pessoa que quer o bem do judiciário, mas ela tem uma imagem, a imagem que ela pode ter, talvez não seja aquela imagem que outros pensem. Agora, uma coisa tem que ser certeza, ela está querendo resolver o problema judiciário, ela está querendo o bem do Poder Judiciário, ela está querendo realmente separar aquilo que nós chamamos do joio do trigo. Isso aí é um trabalho que o Conselho está fazendo e que ela está realmente à frente desse processo. Agora, eu acho, da minha visão, é necessário que não se exponha tanto o judiciário assim. É necessário que se diga quais aqueles que estão, ou que se instaure o processo administrativo, que é o caminho normal, para que se dê ampla defesa, para que as pessoas se defendam. Enfim, eu não posso... a generalização é que na minha visão, é prejudicial à imagem do Poder Judiciário. Agora, o juiz, pela própria autoridade, né, da qual ele é investido, fica sujeito a alguns tipos ou algumas tentativas de embustes. Eu falo isso por causa do caso de André Sintra, que teve uma morte envolvida em mistério, e que me parece que o senhor chegou a processá-lo, inclusive, por calúnia e difamação, porque ele estaria usando o Sintra para favorecimento, alegando um certo parentesco com o senhor. É verdade. Todos nós juízes estamos sujeitos a isso. Eu soube de que ele estava utilizando o meu nome, dizendo-se meu parente. Eu pedi a instauração de um inquérito, cheguei a ser ouvido, outras pessoas foram ouvidas no inquérito, e depois teve aquela situação de que ele foi assassinado com o filho. Dentro do estacionamento. No estacionamento. Mas eu soube desse fato. Todos nós juízes estamos sujeitos a isso. Não é raro que se encontre, dizer, eu vou falar com o juiz tal, eu vou falar com o Barrodão tal, eu sou amigo, pode deixar comigo. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a essa situação. É uma situação extremamente delicada. Assim como houve esse caso do André Sintra, houve outro. Eu quero lhe falar, inclusive, desse André Sintra. Quando eu era presidente do tribunal, ele foi lá na consultoria jurídica se dizendo meu parente. O consultor jurídico, o doutor Valdecílio, que era meu colega de tudo, sabia que eu não tinha parente advogado, então me falou por telefone. Quando eu chamei o assessor militar para ir até lá para trazê-lo, ele descobriu naturalmente e saiu. Mas isso são coisas que podem acontecer. Nenhum juiz está imune a isso, não. É possível que as pessoas digam, olha, eu participo da amizade, eu sou amigo, isso vai ocorrer, isso faz parte. Coisa do ser humano. E é coisa que nós temos que enfrentar galhardamente. Agora, fazer como eu fiz. Não, vamos lá, vamos apurar, chama da polícia, diga porque é que está ocorrendo, como é que meu parente, de que maneira influencia ou não influencia em uma decisão que eu posso tomar. Agora, isso é muito delicado. É muito delicado. Certo, e nós vamos saber agora no próximo bloco os motivos da lentidão da justiça e o impacto dos déficits do judiciário. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra. Desembargador, vamos direto ao período em que o senhor administrava o Tribunal Regional Eleitoral. Carolina Rosa, apresentadora do Band Cidade, tem uma pergunta para o senhor sobre esse assunto. Boa noite. O senhor esteve durante muito tempo à frente do TRE. Pela sua experiência, qual a principal dificuldade para se combater crimes eleitorais? Carolina, o crime eleitoral, na realidade, não depende do TRE. Depende muito da legislação. Hoje em dia nós temos uma legislação muito rígida. Mas depende também muito da consciência do eleitor e da consciência dos candidatos. Eu sou daqueles que imaginam que você, para ter um candidato, é necessário que os partidos políticos reúnam os candidatos, digam
quais são as condutas que devem ser vedadas, quais são as condutas que devem ser apreciadas. O problema mais grave desse país hoje em dia é o problema da corrupção. E a corrupção também está no âmbito eleitoral. Ficha limpa, o senhor acredita que foi boa, foi positiva a aprovação da ficha limpa? É extremamente positiva, é extremamente positivo. Isso é importantíssimo, esse problema da ficha limpa. E a ficha limpa para o judiciário, que está lá no CNJ, o senhor acha que também é importante? Também, a ficha limpa deve estar em todos os setores, não somente no executivo, no legislativo e no judiciário. Eu acho que a ficha limpa é o fator principal. Eu sou daqueles que imaginam que você que exerce um cargo público, você tem que disponibilizar as suas contas. Eu sempre imaginei isso. Se você vai exercer um cargo público, disponibilize as suas contas, disponibilize a sua declaração de imposto de renda, suas contas particulares, porque é necessário. Você não pode imaginar. Agora, é uma cultura desse país que nós precisamos combater e nós estamos combatendo. A ficha limpa veio a partir de quê? A partir de um movimento popular. Esse movimento popular que nós precisamos, entendeu? Isso é necessário. Agora, acho eu que os partidos políticos devem desenvolver um trabalho no sentido de mostrar aos candidatos como devem atuar nas eleições. A situação de vereadores nesse país é uma situação triste. Eu gostaria que nós voltássemos àquilo que era antigamente. Os vereadores dos municípios não recebem, não ganham, prestam um serviço à comunidade. Até porque só se reúne uma vez na semana. Uma vez na semana. Isso é que seria Será ideal. que ia ter tanto candidato? Eu acho que poderia ter pelo menos aqueles que quiserem ajudar a comunidade. Eles participariam. Eu não sei se haveria interesse dos deputados para que essa proposição passasse. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o déficit ou os déficits dentro do judiciário. A OAB tem reclamado bastante sobre o déficit de serventuários, o déficit de juízes e também de desembargadores, né? Eles acreditam que não só os 53, como está exigindo o Conselho Nacional de Justiça, deveriam ser empossados, mas eles gostariam que houvesse uma ampliação para 90 desembargadores aqui na Bahia, já que sendo só traçando paralelo, 120 no Rio Grande do Sul. Em que ponto está o gargalo do judiciário? Nos serventuários, nos juízes, nos desembargadores? Silvana, nós temos um processo antigo nesse tribunal. Nós temos problemas que são muito antigos. E deságua naquilo que eu estava falando a respeito há pouco tempo, dos extrajudiciais que nós gastamos, o judiciário gasta 1 ponto alguma coisa daquilo que ele pode obter dentro da lei de responsabilidade fiscal por despesas dos extrajudiciais. Então, o ideal seria, se nós tivéssemos 60, 70 desembargadores, todos os juízes, nós temos uma carência, nós estamos com mais de 200 juízes, carência de juízes na capital e no interior. Os serventuários, nós temos uma quantidade imensa de carência. Mas nós temos um limite. Não está, quer dizer, o presidente do tribunal, nós temos aqui hoje, convocando um concurso para juízes, nós vamos convocar concursos para serventuários. Eu acho que pelo menos essa é a intenção do presidente, mas nós temos limites de ordem orçamentária e limite de ordem de responsabilidade. Mas, desembargador, há comarcas que não têm sequer um serventuário da Justiça. Você sabe que nós estamos no limite, quase que no limite prudencial. Nós já ultrapassamos, há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, ultrapassamos o limite prudencial. Depois voltamos à meta do limite prudencial. Hoje nós estamos no limiar. Então, para que nós façamos uma despesa dessa natureza, é preciso que nós tenhamos lastro orçamentário e lastro na lei de responsabilidade fiscal. Olha, veja, seria fácil para a gente, se nós tivéssemos a condição, todo presidente poderia convocar, vamos convocar 300 serventuários, 1.000, 2.000, 4.000 serventuários, seria ótimo para nós todos. Só que não depende da gente. O senhor citou não aí depende da administração. A presidência do Tribunal de Justiça e já, no finalzinho desse bate-papo aqui com o desembargador, a gente vai falar sobre a presidência do Tribunal de Justiça, a politização do judiciário e os detalhes de uma época em que o Executivo teimava em invadir o território da Justiça. O Entrevista Coletiva volta já.
Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra. 2 anos apenas à frente da gestão do TJ, do Tribunal de Justiça, são suficientes? Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco por uma razão. Quando você assume, normalmente se assume no primeiro dia depois de fevereiro, primeiro dia útil de fevereiro, você já pega um orçamento que você não fez. Um orçamento que foi elaborado pela gestão anterior. Então você tem um ano administrando um orçamento que não foi realizado por você, e depois você vai realizar o orçamento para o outro ano, você tem praticamente um semestre para você realizar. Porque por força da lei de responsabilidade fiscal, você fica limitado no semestre posterior. Então, eu acho que o ideal seria 3 anos, para mim seria suficiente. Eu acho que 3 anos daria para se fazer uma boa gestão dentro daquele princípio da continuidade administrativa. Isso, para mim, seria importante. O Zé Bueno, apresentador do Brasil Urgente, tem uma questão para o senhor. Boa noite. Dizem que com o senhor, a Justiça Baiana ganhou independência do governo do Estado. Autonomia devida até porque é um outro poder. Falam até em a era Sintra na Justiça da Bahia. Como o senhor vê hoje a relação entre o Poder Judiciário e o governo do Estado? Há uma certa subserviência ou isso ficou lá no passado? Não, isso é coisa do passado, na realidade. E veja que foi um trabalho, que não foi um trabalho meu, foi um trabalho do tribunal na época em que eu fui candidato a presidente. Hoje em dia, nós temos uma relação muito cordial, pelo menos todos os presidentes que têm passado têm uma relação muito cordial com todos os governadores. Eu próprio, quando fui presidente, tive uma gestão do governador Paulo Souto também, harmoniosa. Quer dizer, o que nós fizemos na época foi quebrar aquele vínculo que havia. Era o quê? Um coronelismo, uma ação desse tipo? Seria um pouco, quer dizer, é o poder. Quem tem o poder não quer perder. Isso na era CM, né, desembargador? Numa época, naquela época que você tinha, realmente havia um certo poder do Executivo sobre o Poder Judiciário. E isso, evidentemente, foi estancado por um trabalho do tribunal, um trabalho coletivo, e um trabalho que tem se desenvolvido até hoje. Hoje nós temos uma posição de total independência, de total harmonia, de completa harmonia com os demais poderes, e isso é um fato já consumado. Esse problema da interferência do Executivo Judiciário já pertence à história. Eu acho que hoje nós temos um trabalho, o trabalho que é feito hoje. Hoje, por exemplo, o governador Wagner tem uma interlocução muito boa com o Poder Judiciário. Eu acho que acredito também com o Poder Legislativo. Nós vivemos um momento de harmonia. Então, os nossos problemas são discutidos e sempre, às vezes, nem sempre somos atendidos. Os nossos pleitos nem sempre são atendidos. Mas isso não significa que há uma interferência devida de outro. Não. Nem os pleitos também, nem as ações, por exemplo, que se corram lá, que tramitam lá, o Estado perde quase que a maioria das vezes nas ações. Isso faz parte do nosso trabalho e o trabalho também do Executivo. Desembargador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Uma boa noite para o senhor. Eu agradeço o convite a vocês. Estou sempre à disposição para discutir as coisas do Judiciário da Bahia, embora hoje nós tenhamos uma presidência que eu acho que gostaria de vir aqui, eu deveria vir aqui. Já está convidado. Mais atuante, né? Já está convidado. E é uma pessoa que já está conhecendo mais as coisas de hoje, eu conheço as coisas do passado. Para você, uma boa noite, uma boa semana. A gente se encontra no domingo em mais uma entrevista coletiva. Nós esperamos você.